Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos concluir este assunto de comunicação entre o PLC FX3U com a IHM da Suncom. Já temos um vídeo postado aqui no canal que explica como é feita a configuração da comunicação Modbus. Se você não assistiu, é altamente recomendado que você assista para conseguir entender de uma forma melhor o assunto dessa aula, ok? Simbora junto comigo. Eu te prometo que você vai aprender tudo o que você precisa para desenvolver o seu processo entre o PLC, FX3U e a IHM da Suncom, comunicando via Modbus RS485, ok? Então vamos lá pessoal, estamos aqui com o nosso manual aberto. Essa daqui é a versão 1.2, portanto se você estiver com a versão 1.0, eu recomendo que você faça o download desta versão que já tem alguns conteúdos acrescentados e algumas correções, ok? Alguns erros de português que havia na versão 1.0, algumas melhorias nós modificamos ali para ficar um pouco mais intuitivo, ok? Nós temos aqui um capítulo que trata sobre a comunicação Modbus com a IHM da Suncom, ok? O primeiro passo, configurar a rede Modbus lá no GXWorks 2. É o assunto da aula anterior. Aqui nós temos um exemplo, né, desse bloco de configuração de comunicação. Enfim, é bem tranquilo, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui no manual é esta tabela. Aqui nós temos os códigos de funções, ok? Então, na rede Modbus, nós precisamos saber aquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, eu quero ler o estado de uma memória M0, por exemplo, uma bobina. Digamos que essa M0 seja uma bobina lá no nosso programa em Ladder. Como nós fazemos isso? Nós usamos o código de função 0x, que serve tanto para ler e escrever em uma bobina. Aqui, RW-Coil significa Read Write Coil, ou seja, leitura e escrita de uma bobina. Aqui nós temos um exemplo de leitura de uma bobina M0. Nós vamos fazer isso daqui depois na prática, você vai ver como é muito simples, muito intuitivo. E aqui nós temos um exemplo de escrita, ok? É a mesma coisa, o que vai diferenciar vai ser o objeto que você vai estar usando. Por exemplo, para escrita nós vamos usar na IHM um objeto de escrita, um botão talvez, ok? Já para leitura nós vamos usar um objeto de leitura, aqui o bitlamp ou um display, enfim. Isso é o que vai diferenciar se você estará lendo ou escrevendo, mas o código de função é o mesmo, tanto para leitura ou escrita, 0x e o endereço da memória, ok? Agora digamos que você queira ler uma entrada digital do PLC. Você tem um sensor ligado na porta X0 e você precisa ler o estado dessa porta. Então você vai usar o código de função 1x. E em seguida o endereço da porta. Para ler a X0, você usaria o código de função 1x0, ok? Para ler um registrador do tipo Word, por exemplo, eu tenho no meu registrador D0 o valor de temperatura da linha tal no processo tal. Como nós faríamos para ler este valor na IHM? Usando o código de leitura de uma Word 3x, ok? Então o código de função 3x serve para ler um registrador Word. E depois nós colocaríamos o endereço 3x0 estaria lendo o registrador D0. Mas digamos agora que nós queremos inserir ali um display de setpoint para escrever em um registrador lá no PLC. Por exemplo, eu quero escrever um setpoint no registrador D2. Como faríamos isso? Usando o código de função 4x e em seguida o endereço a ser escrito 4x2 significa que nós estaremos escrevendo no registrador D2, ok? Então seriam esses os códigos de funções que eu teria para passar para vocês. Entendendo isso daqui, você consegue fazer praticamente qualquer coisa no seu processo de automação. Dá só uma olhada que interessante essa aplicação que nós desenvolvemos. Nós temos aqui um modo de controle da bomba, quando no modo manual é possível ligar e desligar a bomba neste botão.
Aqui nós estabelecemos set point, por exemplo, para desligar a bomba em 100%. Aqui eu vou inserir um set point para que a bomba seja ligada quando o nível chegar em 80%. Ok? E daí eu habilito para o modo automático. Vamos variar o sinal na entrada da porta analógica. E quando chegar em 80%, a bomba liga. O status é atualizado aqui no display. Status de bomba ligada. E ao chegar em 100% ela precisa desligar. Ok? O status é atualizado. Passei para o modo manual. Ligo a bomba e digamos que o disjuntor desarmou. O status de bomba em falha também é mostrado no display. Legal, né? Muito interessante essa aplicação. Estou mostrando para você aqui na tela, mas não precisa da IHM para fazer isso daqui. Essa IHM da Sancom tem um recurso de simulação online. O que isso significa? Significa que você pode simular a tela da IHM com o PLC, comunicando diretamente com o PLC. Para fazer isso, será necessário que você tenha apenas um conversor de RS485 para USB. Eu vou mostrar para você como estamos fazendo a conexão aqui. A ligação física é muito simples. A IHM ela possui um conector DB9 macho e você vai precisar preparar um cabo com um conector DB9 fêmea para plugar aqui, ok? É muito simples, você vai precisar apenas de um conector DB9 fêmea e um cabo com duas vias. Você vai soldar uma via do cabo aqui no pino 8 do conector e ele será ligado aqui no borne B do nosso PLC. E a outra via do cabo você vai soldar no pino 9 do conector DB9 e vai conectá-la aqui no borne A do PLC, ok? Digamos que você não tem a IHM e você quer fazer uma conexão online e usar todos os recursos igual eu mostrei aqui nesta aula. Simples, você desconsidera essa conexão aqui com a IHM física e você vai fazer uma conexão entre o borne A do PLC até aqui no A do seu conversor de RS485 para USB e do borne B para o B do seu adaptador conversor RS485 para USB. Vai plugar na USB do seu notebook e você vai ter uma porta COM. No gerenciador de dispositivos podemos visualizar o número dessa porta COM, que no meu caso é a COM3, ok? Estou aqui com uma aplicação já desenvolvida, é aquela que eu mostrei para vocês na tela física. Para simular online nós clicamos aqui em Tools e Online Simulation. Eu clico em OK e aqui eu venho em Link One, que é a comunicação que eu configurei, né? E aqui eu coloco o número da porta COM que apareceu lá no gerenciador de dispositivos, a COM3. E clico em Run. E pronto, já estamos aqui com a nossa IHM virtual. Eu coloquei a outra câmera para visualizarmos no físico. Esse recurso é muito interessante que permite você que ainda não tem uma IHM física, você pode aprender a programar a tela e desenvolver todas as aplicações como se você realmente estivesse com uma IHM física. Por exemplo, escrever em uma Word, né? Aqui ó, o set point está 95,0%. Vamos colocar 100% aqui. Damos um Enter e pronto, né? Já atualizou aqui para 100%. Está com o modo manual habilitado. Podemos ligar aqui neste botão. Vemos aqui no físico o motor girando. O status é atualizado aqui no display. Digamos que o disjuntor desarmou. O status de falha aparece aqui no display. Ok? Passamos para o modo automático. Vou rearmar o disjuntor. Ao chegar em 80%, a bomba precisa ligar. Ok? E em 100% desligar.
Percebeu como é muito interessante este recurso? Ficou claro como que faz essa comunicação? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, ok? Vamos voltar para o assunto principal desta aula, que é mostrar para vocês como que faz para ler e escrever em um registrador, como você insere um botão, como você insere um display, ok? Então eu vou abrir aqui o programa da Suncom. Veja que a Suncom ela possui vários softwares para programação de IHM. Então o que eu fazer aqui talvez vai ser diferente devido o modelo da sua IHM ser diferente da minha, ok? Mas assim, o princípio é o mesmo. O software que eu estarei usando é o SK Tools 7.0. Eu vou criar uma nova aplicação, então eu clico aqui em New Project. Aqui nós criamos o projeto na IHM. Eu vou abrir o GXWorks 2 e vamos desenvolver uma lógica em Ladder para trazermos os endereços do PLC aqui para IHM. Então eu vou abrir o GXWorks 2 e criar um novo projeto. Estamos aqui com o nosso projeto criado, já feito download para o PLC e estamos online monitorando. Lá na IHM nós vamos escrever e ler em um endereço booleano, que será aqui a M0, que será o endereço de escrita, e o M1 nós vamos fazer a leitura, ok? Aqui nós vamos ler uma entrada digital, a X01, nós vamos ler uma Word, o registrador D0, e aqui por último nós vamos escrever em uma Word aqui no registrador D2, ok? Então seria apenas isso que nós teríamos que fazer aqui no GXWorks 2? O que você acha? Você, que é um aluno inteligente, atencioso, já percebeu que está faltando a lógica de comunicação Modbus. Então vamos fazer isso agora. Eu vou inserir algumas linhas aqui para cima e vou pegar a nossa ferramenta de configuração do PLC FX3U. Nós vamos aqui neste recurso, configurador Modbus PLC FX3U, damos um clique. Vamos definir aqui um frame de 8 bits, paridade none, stop bit de 1 bit, baud rate 9600, protocolo Modbus RTU Slave, vamos colocar o PLC como sendo escravo e a IHM como sendo mestre na rede. O endereço do PLC, vamos colocar o endereço 1, timeout 100 milissegundos. Clico em OK e pronto. Agora eu vou replicar lá no GXWorks 2 esse ladder aqui, ok? Então eu vou colocar o contato aberto do endereço M8002. E daí vou mover o valor hexadecimal 4081 para o registrador D8120, que vai ser esse 4081 em hexadecimal. Ele armazena a posição dos bits da Word que define a configuração da rede Modbus, ok? E aqui a D8121 é o registrador que vai receber o endereço do nosso PLC. É uma constante 1 que atribui ao PLC o endereço número 1 na rede. O registrador D8129 recebe a constante 100, que é o timeout, ok? Então vamos replicar isso daqui lá no GXWorks 2. Então agora sim, pessoal, está concluído aqui no GXWorks 2, já estamos online monitorando, a nossa rede está configurada, né? E podemos ir para a IHM, configurar a comunicação de rede na IHM e em seguida vamos ler e escrever nesses registradores. Aqui no SK Tools, nós clicamos aqui em link 1. Aqui na aba General, nós selecionamos a porta COM que vamos usar, no caso a COM 1. Definimos aqui Modbus RTU Master, colocando a IHM como sendo mestre na rede. Na aba Parameter,
nós colocamos aqui os mesmos parâmetros de configuração que definimos lá no PLC. E aqui o endereço da IHM nós verificamos se não está igual ao endereço do PLC, ok? É para não estar. Aqui na IHM nós deixamos geralmente em 0, o PLC nós deixamos em 1. Mas enfim, se você quiser escolher qualquer outro valor, fique à vontade, desde que sejam diferentes, ok? Aqui em Communication Time eu vou mudar para 100 milissegundos, dou um OK e pronto. Seria isso para estabelecer a comunicação entre IHM e PLC. Agora é inserir os objetos de leitura e escrita dos registradores, ok? E o primeiro objeto que nós vamos inserir vai ser um objeto de escrita. Vamos pegar aqui então um bit switch, que é um botão, né? Nós vamos mudar aqui a função para invert. E aqui o write address, nós clicamos aqui, vai abrir esta janela. Aqui nós selecionamos link 1, que é a configuração de rede que nós colocamos. E aqui nós já podemos ver aqueles códigos de funções que nós temos lá naquela tabela. Por exemplo, aqui o 0x ou 1x, ok? Lembra da tabela? Lembra desta tabela? Então, o que nós queremos? Escrever em um registrador. Nós vamos escrever aqui, ó, nessa memória M0. Então, nós vamos pegar o código de função 0x, que serve para leitura e escrita de uma bobina ou de um registrador booleano. E aqui embaixo nós colocamos o endereço. Então, 0x0 significa que nós vamos escrever nesse registrador booleano lá no PLC, ok? Dou um OK, posiciono aqui. Agora eu vou inserir um texto para identificar este código de função, colocar aqui x é 0x0, escrita na M0, ok? Eu vou posicioná-lo aqui. Agora vamos fazer a simulação online. Então clicamos aqui em Tools, Online Simulation, ele pede para salvar, eu clico em OK, venho aqui em Link 1, coloco aqui a porta COM, que o meu notebook escolheu, no caso é a COM3, e clico em Run. Pronto, aqui está a nossa IHM virtual, né? Eu vou abrir aqui o GX Works 2, estamos online monitorando também. Então aqui nós queremos escrever na M0, que é esse registrador aqui. Então quando eu clico, ok? Vamos para o próximo passo. Agora nós queremos ler a M1, certo? Então nós vamos pegar este objeto bitlamp, que nos permite ler o estado de uma memória ou de um registrador booleano, ok? Então qual que é o código de função para ler uma memória booleana? É o mesmo que nós usamos para escrever, é o 0x. Então aqui em monitor address, veja que o que muda é o objeto que nós vamos usar. Para escrever, você usa um objeto de escrita, no caso um botão, bit switch. Para ler, você vai usar um bitlamp ou um display, enfim, um objeto de leitura. Ok? Então aqui monitor address. Lembra que no objeto anterior, que era aquele botão, estava write address, ou seja, endereço de escrita. Aqui é endereço a ser monitorado. Então nós clicamos aqui, vamos selecionar o link de comunicação que nós configuramos. O código de função é o 0 e o endereço é 1. Então vai ficar 0x1. Clicamos em Enter e pronto. Agora é questão de florear, né? Nós podemos deixar assim e colocar aqui para que ele funcione desta forma. Vou até rodar a aplicação para vermos como ficaria. E quando nós ligamos, né, ele atualiza dessa forma. Lembrando que todos esses objetos você pode florear e fazer o que você quiser aqui conforme o seu agrado, ok? Por exemplo, esse que inserimos agora, aqui na aba Aparência, tem aqui o status 0, quando o bit estiver em 0, você pode mudar o texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui M1 desligada. Então toda vez que estiver em 0, ele vai mostrar este texto, M1 desligada. E aqui você tem uma visualização de como está ficando. Quando estiver em 1, aqui status 1 text.
Vou colocar aqui para mostrar M1 ligada. Aqui em Pictory, nós podemos selecionar uma figura para quando o status for 0 e para quando o status for 1, ok? Digamos que essa figura aqui não é muito do meu agrado, eu posso substituir ela. Eu posso pegar uma imagem externa do meu computador, posso pegar uma da biblioteca da Suncom, por exemplo. Selecionei esta imagem para que seja exibida quando que o status for 0. E agora eu vou pegar uma outra imagem semelhante para ser exibido quando que o status for 1. Eu vou copiar esse texto para cá, então eu clico nele, seleciono ele, pressiono a tecla CTRL e clico e arrasto. Fazendo isso, ele cria uma cópia. Eu vou editar esta cópia, vou colocar aqui que agora nós estamos usando o código de função 0x, mas para o registrador booleano M1, e ele vai fazer a leitura da M1. Dou um OK e vou rodar novamente a aplicação. Ok, vamos para o próximo passo. No próximo passo nós queremos ler esse registrador D0. Então nós vamos inserir um objeto de leitura, aqui ó, um display numérico. E aqui em Monitor Address, nós vamos clicar, link 1. E qual o código para a leitura de uma Word? É o 3x, certo? Então nós vamos colocar aqui 3x e o endereço 0. Damos um Enter. Um detalhe que você precisa ficar atento é nesta função aqui, DataType, onde você precisa saber o tipo do dado da sua Word. Por exemplo, se você está usando uma de 16 bits com sinal ou sem sinal, se ela é de 32 bits, mas é flutuante, ou é de 64 bits, ok? Então você precisa ficar atento quanto a isso. No meu caso, eu estou usando uma de 16 bits sem sinal, ok? Aqui é possível colocar uma unidade de medida em unit, você marca aqui essa caixa de seleção e aqui você coloca a sua unidade de medida. Podendo ser, por exemplo, graus Celsius para a temperatura, ou talvez percentual, ou bar, enfim, você escolhe o que você quer colocar aqui, ok? No nosso caso, só para não deixar em branco, eu vou colocar graus Celsius. Aqui em total de dígitos, você define o total de dígitos inteiros e aqui os dígitos fracionados. Por exemplo, aqui está lendo 3.522. Digamos que nós estivéssemos usando aqui um multiplicador para aumentar a resolução do sinal e fazer a divisão com as casas decimais lá na IHM. Então nós teríamos aqui um valor inteiro, bem alto, e lá na IHM nós colocaríamos a vírgula. Por exemplo, aqui poderia ser 35,22. Então nós faríamos isso aqui na IHM. Colocaríamos aqui os dois primeiros dígitos para serem inteiros, ou melhor, deixaríamos 3 inteiros, porque poderia ir até 100 ou até 999, e colocaríamos os dois últimos para serem considerados como casas decimais, ok? E aqui em Pictory é possível você mudar a aparência, enfim, você pode florear isso daqui à vontade. Dou um OK e vou posicionar aqui na tela. E vamos abrir aqui o GXWorks 2 para monitorarmos aqui na D0, está vendo? 3.522 e aqui 35,22, porque nós colocamos aquela configuração para considerar os dois últimos dígitos como sendo a parte fracionada do número. E se eu variar o sinal aqui na porta analógica, nós podemos ver atualizando tanto no PLC quanto na IHM de forma instantânea. Então assim que a gente lê um registrador Word, ok?
Vamos para o próximo passo, que seria escrever nesse registrador D2 aqui. Agora nós vamos pegar esse objeto aqui, Numerical Input. Nós já podemos ver que aqui as coisas são um pouquinho diferentes, mas o princípio é o mesmo. Aqui nós temos o write address, é o endereço de escrita. Então nós clicamos aqui, link 1. E qual é o código de função para escrevermos em uma Word? É o 4x, lembra? Aqui nós colocamos o endereço 2, então 4x, que é a função de escrita em uma Word, de leitura e escrita na verdade, né? Porque ela lê e escreve ao mesmo tempo. E o endereço 2, damos um Enter. Aqui é aquela mesma questão, você saber o tipo de dado que você está trabalhando. Você pode colocar aqui também uma unidade de medida. E aqui em Pictory, tu pode florear e enfeitar isso daqui do jeito que você quiser, ok? Aqui também nós podemos definir aquela questão dos dígitos inteiros e o que será considerado casa decimal. No caso, vamos deixar aqui 3 inteiros e os 2 últimos para serem considerados casas decimais. Você vai ver como funciona essa aplicação. Eu dou um OK. Então vamos lá, está em 0 aqui, né? Aqui a D2 também está em 0, então nós vamos enviar um valor via IHM aqui para o PLC. Nós clicamos aqui no display, vamos enviar o valor 120 e ele vai aparecer 1200 aqui. Percebeu? 1200 não, desculpa, é 12.000, né? 120 mais 2 zeros, porque nós colocamos as duas casas decimais e aqui na IHM ele completa. Nós digitamos 120 e ele colocou o ponto 00, ok? Vamos colocar aqui agora, vamos colocar 12.83. E aqui na IHM, aqui no PLC, desculpa, ele já inseriu 1283. E para nós concluirmos, vamos copiar este objeto aqui. Vamos copiar ele para cá. Eu vou copiar este texto também. E o que ele vai fazer aqui agora vai ser a leitura da X01, que é onde nós temos o nosso sensor ligado, né? Aqui, ó, ler uma entrada digital, a X01. Damos 2 cliques. A única coisa que vamos mudar é o endereço a ser monitorado. Ao invés de 0x, qual vai ser o código de função? Vai ser o 1x. Se você quiser monitorar uma entrada digital do PLC, uma porta física do PLC, você vai usar o código de função 1x. Agora, se você quer monitorar uma M0, por exemplo, M10, M20, daí você vai usar 0x para monitorar e escrever. Agora, se for uma porta digital física, o código de função é 1x, ok? Então, 1x1. Esse é o código que nós inserimos. Damos um Enter. Em aparência vamos mudar o texto, né? Vamos colocar aqui X01 ligada. E no status 0 vamos colocar também X01, porém agora desligada. Dou um OK. E pronto, vou rodar a aplicação. Vou acionar aqui no físico. Percebeu? O valor sendo atualizado. Então seria isso, pessoal, na aula de hoje, né? Com esses recursos você pode desenvolver a sua aplicação da mais simples até a mais complexa. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Um abração, até a próxima.